Salve, salve família, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Este é o Cidade Analógica Poesia e Entrevista. Eu sou Eduardo DW, o poeta anfitrião desta primeira temporada. Eu acompanharei vocês pelas ruas da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, atrás dos poetas e dela, a principal, a nossa rainha, a poesia. Chega mais, chega mais, chega mais! E para você que ainda não sabe como vai funcionar nosso programa Cidade Analógica Poesia e Entrevista, eu te conto. A cada episódio receberemos aqui um poeta, uma poeta que dividirá conosco uma videopoesia. Será uma videopoesia do poeta e da poeta convidada e uma poesia minha, do poeta anfitrião. Hoje nós receberemos aqui um poeta que é muito importante para nós e para toda a cultura dos saraus e slams de periferia de Belo Horizonte e também no Brasil. A gente considera ele como uma pedra fundamental da nossa história, da nossa cultura, da palavra. Confira conosco o perfil do nosso mestre, Rogério Coelho. Rogério Coelho é poeta, articulador do coletivo Sarau de Periferia e slammaster do Slam Clube da Luta, graduado em Letras pela PUC Minas, mestre em Artes pela EBA UFMG, é doutorando pela FALE UFMG com a pesquisa nas afrografias de performances negras nos slams. Rogério Coelho, meu camarada! Rogério Coelho, 2007, Chácara de Santana, Zona Sul de São Paulo, Coperifa. Queria que você começasse a falar daí, como que começa o Coletivose e como é que foi esse momento ali, naquela década e a partir daí. Então, cara, 2007, Coperifa, e a gente numa viagem para conhecer o que era o sarau, né? Até então a gente só sabia de algumas coisas. Isso, na verdade, é quase um epílogo, né? Eu vou para o prólogo, então. Eu saía daqui, estudante de letras, e aí uma iniciação científica que me levava para a literatura marginal, né? Eu achei um livro do Ferrez, e aí eu comecei a tentar entender o que era literatura marginal. Conheci alguns poetas, algumas pessoas, e a gente baixou lá, né? Numa viagem que era uma verve, que era a ideia do teatro, né? A gente foi com uma companhia de teatro, e o Reinaldo Maia, que abriu alguns caminhos lá e falou de algumas coisas dentro do teatro, né? Visitamos algumas casas de espetáculo, conhecemos o Teatro de Arena, conhecemos ali o Folias da Arte, e aí a gente tinha que ir no sarau. E chegamos lá, sarau gigantesco, quarta-feira à noite, numa periferia de São Paulo e mais de 300 pessoas no bar, né? O que a gente podia pensar a partir disso, né? Pessoas misturadas, poesia diferente, de várias idades, de várias pessoas. A sensação ali de você é da periferia de BH e ter chegado ali e ter entrado em contato com a poesia ali dita no bar, ali para os populares, para todos que estão acolhidos ali naquele espaço. Qual foi essa sensação, essa primeira impressão ali no Sarau da Coperifa? A primeira impressão é muito diferente daquilo que a gente espera quando você pensa na palavra sarau, né? Que é uma coisa elitista, fechada, e ali eu vi um instinto de democracia muito grande. Periferia, a gente sabe muito bem que é boteco ou igreja. Sim. Então, isso que funciona durante a noite e esse lugar onde as pessoas podem acessar livremente e, de repente, tem ali um movimento cultural. Então, nasce uma estratégia, né, de ter um movimento cultural na periferia, seja no bar, seja na igreja. É onde as pessoas vão, saem de casa e têm acesso e sempre acessam, né? Sim. Como que era organizado ali o Coperifa? As pessoas já falavam? Como é que era o processo da recitação lá? A recitação aberta, como é que era? Livre? A gente traz uma estrutura do Coletivose que a gente vai falar um pouco mais, mas que é a mesma. Que é o próximo passo dessa história. Né? A Rose e o Sérgio têm esse instinto lá, pegaram essa manha de apresentar sempre a pessoa que vai ao microfone. Eu sempre achei isso muito importante, né? Desde aquele primeiro momento, quando vem uma pessoa e de repente a pessoa não é conhecida, né, na sua comunidade, ou é conhecida por outras coisas e tal, mas no ato da poesia
quando tem um apresentador, e aí a gente retoma muito a ideia do MC, né, do sarau, né, do rap e tal, do movimento hip hop, aquele que apresenta, aquele que conta história, aquele que situa as pessoas que estão ali e apresenta alguém como se ela fosse a mais importante de todo o tempo na noite, e a pessoa entra ali já apresentada, né? Muito importante que isso trabalhe um pouco da autoestima e desse conhecimento do bairro, porque às vezes o bairro também não conhece aquela pessoa como poeta, né? Não entende a pessoa como artista ali naquele momento, mas aí o bairro passa a ter entende que tem outras vertentes de atuação dessa pessoa, que ela pode ser escritora, ela pode trabalhar em outras funções. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é do Zé Batidão para o Herculano. Como é que foi esse caminho, assim? Uma coisa que é tão importante, né? O Coletivosa é o primeiro sarau com esse formato aqui em Belo Horizonte, né? Desde 2008 que é realizado e até hoje acontece o saraus, né? E como é que foi esse processo, esse início, assim? Cara, imagina, a gente em 2007 era uma companhia de teatro e a gente teve essa impressão lá no bar. Por felicidade, o meu pai era dono de um bar, e aí lá no bairro Independência, né, olhando para a Serra do Rola Moça, então não tinha muita movimentação cultural nessa época no bairro, a gente fazia alguma coisa na rua, na Vila Mangueiras, e aí a gente inicia com a ideia de fazer ali um sarau. Se vai dar certo, se não vai, a gente começou para se entender, para trocar ideia entre as pessoas que estavam ali, entre outros poetas, entre outros artistas, né, e levar diversas coisas. E lá no Zé Batidão a gente sentiu uma coisa muito livre, de muita aceitação, né, do dono do bar. Aquilo para o bar é muito bom, enche o bar de pessoas. Sim. E de repente, né, gera movimentação, consumo e tal. E para além disso, eu estava em casa, né? Então, assim, de alguma forma era muito confortante, assim, né? Reconfortante de estar em casa e fazer um sarau ali. Sim. Aí 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, várias movimentações de saraus, de poetas aí pelo Brasil inteiro, né, com os nossos parceiros aí do Poetas Ambulantes, né, que eu quero chegar até na figura do Thiago Peixoto, né, que é o organizador do Slam, do 13, né, e a partir daí começou essa história do Slam. Gostaria que você explicasse um pouco o que é o Slam, né? O nosso Slam, que é o Slam Clube da Luta, o primeiro aqui de BH e de Minas Gerais, né? Apadrinhado pelo Thiago Peixoto. E como é o Slam? O que é o Slam? Como é que você tem visto essa cena? Então, o Slam começa em 2014, Slam Clube da Luta, né? Nós estávamos lá em São Paulo, vivendo toda aquela coisa. O Thiago Peixoto foi passando alguns toques e a gente, né, chegou a trazer para cá, resolver iniciar, né, um slam na cidade, para ver como é que era isso e tal, ter uma experiência, né, e tal. Lembro que você deu o nome, né, o Slam Clube da Luta. Eu e o né? João Paiva. João Paiva. Vamos fazer dar o nome aí. Dar a justiça. E aí, de lá para cá, logo depois vem a Thaís para configurar ali e para ser Slam Master algumas vezes também, né, e para ajudar a pensar a estrutura do Slam, que está comigo até hoje, e todas essas pessoas que fazem o que é o Slam, né? A gente dá um pontapé e aí, de repente, todo mundo é o movimento do Slam. A gente conhecia sarau, né? A gente não sabia como é que era essa coisa de competição. A competição. E aí, muitas discussões, compete, não compete. E poesia compete, em si compete? A primeira coisa que eu pensei foi isso, né? A poesia não se compete, mas em si compete. Compete nos estar ali, né? Estar presente. É um movimento, como a Roberta Estrela Dalva mesmo fala, é um movimento revolucionário, sim, né? Mais uma abertura de espaço para que as pessoas estejam lá, afirmando, colocando a sua voz e se reinventando. Porque eu sempre digo que no Slam a gente não compete com o outro. A gente fica até meio bolado, pô, fulano ganhou e tal, sim. Mas ela compete consigo. Sim. Poxa, eu vou buscar uma performance diferente, eu vou escrever diferente, eu acho que isso aqui tem um impacto. E a performance é o momento máximo mesmo do Slam, né? Em todos os sentidos.
Espião, espião, espião. Eu sou um espião de obras. Das artes, só agora é que eu tenho as sobras. Da malandragem, desde cedo, se aprende muito sobre espionagem. 12 anos de idade, lata de concreto na cacunda, cavando fossa para ganhar um qualquer, esfolando até o osso sem maldade, ouvindo a peãozada que gritava: manda massa, mole! Mole, de sono, de sonho em sonho, o espião de concreto traçado. Não tinha traçado destino, só mesmo desatino de virar universitário, fugindo do teste censitário. Fiz letras, uma identidade, universidade de concreto. Quem trabalhou ali? Quem levantou aquelas paredes? E eu, enquanto isso, nas redes de oração, eu gritava poesia no bar, para ganhar o meu quinhão, um sarau de cada dia, espionava todo mundo que chegava, de longe, de perto. Escrevi artigo, dissertação, e com certa palavração, hoje eu escrevo tese para virar doutor, com título de menino. O menino que saiu da fossa nesse cubículo, escarrando terra debaixo do chuveiro, preto e vermelho o dia inteiro, para chegar na faculdade com ideias transviradas, para cavar a terra que nos foi tirada. Hoje é lindo mesmo ver essa universidade empretada. Irmãos e irmãs, espionando gente letrada, tomando a palavra que nos foi negada, negando Deleuze, empreitando Mbembe, ensacando Kant e cantando Denise Ferreira como é quente, desenterrando grilhões, só para falar evaristamente na língua de Conceições, espião. Conferimos aí então a poesia Espião, do nosso camarada Rogério Coelho, que fala um pouco da sua trajetória, né? Que fala um pouco da construção, dos seus trabalhos, da construção civil, ali da metalurgia e tudo mais, né? E aí esse lugar é sempre o lugar que o poeta tira elementos para sua construção. A gente divide ali a vizinhança dos bairros, Vale do Jatobá e Independência, né? A gente gosta muito da nossa quebrada, região do Barreiro. E na minha videopoesia, eu gostaria de fazer uma homenagem à minha quebrada, a VJ City, né, que é de onde eu vim e é onde eu dedico toda a minha inspiração, a minha poesia. Confira aí a minha videopoesia BJ City. É nóis! Você será feliz se encontrar o seu lugar. O meu eu encontrei, é no Vale do Jatobá, é minha casa. Meu coração são essas praças, com criança, correria, algodão doce de graça, o bêbado que abraça e ri pra todo lado. Nem deu sexta-feira e os bar já tá lotado. O encontro tá marcado no Leandro, no caldo, vem no sapatinho e também é bem-vindo chegado. Não cai o salário, não é feriado, é claro, nem tudo que é bom custa caro. Caro é viver e não ver o momento raro. É este cenário que narro, é os meninos subindo pra Aurino, é os carros com funk no talo. É Trucão e Flavinho, hoje é dia do jogo do galo, é disso que falo. É sentar na calçada, tomar uma gelada, ver a vida que passa até de madrugada, falar de onde eu sou cria, minha poesia, minha caminhada, e ver todo mundo rir junto, da mesma piada, dos correria até os velha guarda, os menorzinhos crescer, é só lazer e mais nada. Senti que o centro do mundo é a minha quebrada, é a minha quebrada. Espero que tenha onde ir, pra onde voltar. Lugar que é pra chamar de seu, que é pra chamar de lar. Me chame por lá, se pá. VJ City eu cito tudo que tem de bonito. Tem escrito com simples desejo de te eternizar, de te eternizar. Espero que tenha onde ir, pra onde voltar. Me encontre por lá, se pá. Lugar que é pra chamar de seu, que é pra chamar de lar. Me chame por lá. VJ City eu cito tudo que tem de bonito. Tem escrito com simples desejo de te eternizar, de te eternizar. Gostaria que você falasse, né, dos outros slams, né, como é que gostaria que você falasse o nome um pouco dessas pessoas para a gente até reconhecer essas pessoas, que eu acho muito importante, porque a gente está construindo essa história, né? Então a gente precisa do registro, né, desses campeões, né, também, né,
os nossos campeões e como é que tá os próximos passos aí. Pois É. Campeão nosso aqui indo para a França, né? Desde 2014 que tem um campeonato nacional, né? Que é o Slam BR, né? Que foi o primeiro que a gente participou. O João Paiva ganhou, né? Foi para a França em 2015, né? Sensacional. A gente do Olaria para a França. Do Olaria para a França, né? Logo depois, outros poetas foram, né? Parece que o Lucas Afonso, em São Paulo. E aí depois a Luz Ribeiro. E aí a Bel Puan, que é de Pernambuco. E esse ano, a Pieta, que é daqui, venceu o Slam MG, que é o Slam Clube da Luta que organiza. Sim. Né? A gente teve esse ano 20 slams, dos quais participaram 16 na final. A final foi no Sesc, né? A final foi no Sesc, nós fizemos no Slam, né? Que é a nossa casa parceira, né? Sempre, assim, o Teatro Espanca, né? Que nos abriga, assim. E aí, esse ano participaram 16. Fizemos eliminatória no Teatro Espanca e o Slam MG no Sesc Paládio. Bom, se lembrar de todo mundo, vamos lá, né? O Slam Clube da Luta, né, que faz no Teatro Espanca. Sim. Slam do Viaduto pra cá, que acontece no Viaduto das Artes lá no Barreiro, né? O Beluca puxa, né? Mas com a galera ali. O Slam das Manas, né? Que acontece geralmente no CRJ, e tem várias outras atividades também com a coletiva Manas, que é muito importante a movimentação no centro. O Slam Avô Amor, que é puxado pela Joy, né? E aí tem, né, do Coletiva Voante também, né? Que acontece na escadaria ali na Elza, né? Escadaria ali do metrô. Lá na Elza, né? Lá na Elza, né? Em Venda Nova, os Lanternas, Digô, né? Puxando. Ano passado teve um pouco mais distante, mas esse ano aí, né, prevê esse retorno, né? O Slam Trincheira, que é lá no Barreiro, começou lá no Coletivoz, né? E a gente começou lá na Casa de Cultura, né? Casa de Cultura, tão sonhada Casa de Cultura Coletivoz, mas que um dia, né, volta a ser efetivo. Dinheiro. E aí, o Slam Valores, que acontece no Valores de Minas, essa escola de arte, né, estadual, que eu trabalho, né, até hoje. Então vamos para os interiores. Uberaba, Slam Ondaka de poemas curtos e Slam Ondaka, né, de poemas até 3 minutos. Slam Abaeté, que não é de Abaeté, é de Uberlândia. Né? Slam do Amor, que é em Uberlândia, que é Uberaba também, né? O Wellington Sabino, o Edson Militão, né? Outras pessoas, aí já deram 10. Indo lá para Juiz de Fora, o Slam da Ágora e Batalha Poética da Ágora, né? Que o Eric, né, puxa lá. Em Timóteo, a Rua Declama. A Rua Declama. Que é feito num coliseu lá na cidade, muito né? Massa, né? E tem essa ideia. O Slam Rosa do Povo, que é lá em Itabira. Amanda, hoje, que era uma das alunas, uma das Drummondzinhas, né? Drummondzinhas. Já tinha um trabalho com poesia dos Drummonds lá, né? Sim. O Slam de Vespasiano, né? Que deu uma parada, né? Mas que a verdade seja dita, lá em Vespasiano. E aí apareceram outros, né? Vamos para Conselheiro Lafayette, que é o Slam ativista, né, em Lafayette, Tijá, né, entre outras pessoas. A Isabela, Slam Aqueuí, que é de Viçosa. Teófilo Otoni, Slam Recitando Vidas. Que massa, hein? Né, bem distante, assim, né? Veio o Jaime, né, o Franco, que é de lá e tal. Então, foi muito interessante, assim, né, a vinda deles, assim. O Slam da Estação, lá em Sarzedo, né? O Bim, lá em Sarzedo com o Bim, né? Que puxa, né? E estou esquecendo algum? Bom, devia ter escrito, mas se eu esqueci de alguém, não tem problema. Mas é importante para assim. Que todos saibam, né, que a cena de saraus e slams já acontece há algum tempo aqui no Brasil, né? E é importante que as pessoas conheçam esses espaços, né? Frequentem esses espaços e que tragam outras pessoas para comungar desse espaço também, né? A gente teria aqui a eternidade para falar. Se a gente for ficar falando aqui, a gente fica a eternidade falando sobre poesia e sobre como que a poesia está se estabelecendo nessa nova cena, né? Nessas novas plataformas, né, dela existir aí, né? Esse programa aqui, ele tem a ideia de sempre trazer uma provocação, e a provocação que eu trouxe como poeta residente desse programinha
é uma poesia que trata sobre a cidade, um pouco inspirada na sua poesia, A Cidade, né? Que eu gostaria que você falasse um pouco de como que você escreveu, qual que é a sua ideia, para a gente, na sequência aqui, já ir para a sua poesia gravadinha e bonitinha. Mas eu queria que você falasse um pouco desse texto. Como é que foi a inspiração, a criação dele? O que você estava pensando na época? Na verdade, foi inspiração, não foi uma obrigação, Foi uma obrigação. né? Como a gente falou lá atrás, é uma obrigação, assim. Foi um dos primeiros poemas recitado no sarau e talvez por ter uma repetição, né, causar essa repetição na palavra, as pessoas ficaram com ela um pouco na cabeça, né? Logo depois o Cadu pegou essa música, me pediu, falou, poxa, eu queria gravar essa poesia e tal. E aí gravou, fez um poema, né, um poema sonoro ali com ela e tal, e ela ficou circulando assim, né, durante muito tempo na minha cabeça e a gente fica sempre com uma referência, assim, uma coisa que é um poema marco, assim, né? Ele dá uma marcada, né? Eu estava muito interessado num movimento em que eu estava estudando, que é esse movimento de ocupação e desocupação da cidade, né? Obrigatória, assim, né? Essa gentrificação, né? Que é esse movimento em que a população das margens ocupa determinados locais centrais, né, que até então estavam desativados, e a gentrificação é essa expulsão dessas pessoas, né, essa pulsão dessas pessoas para onde eles deveriam estar, né? Esse movimento do capital faz com que as pessoas se afastem do centro, né? Sim. Então já houve vários, né? E eu estava lendo um texto de uma pesquisadora americana falando dessa gentrificação em Nova York na década de 20, né, que primeiro o centro era ocupado pelos trabalhadores. Os trabalhadores trabalhavam no centro e iam para o seu trabalho. Logo depois, né, eles foram colocados mais à margem para que os ricos pudessem ocupar o centro. E aquele centro de trabalho, de fruição e de passeio fosse da classe média, da classe alta. E aí esses trabalhadores foram colocados sempre mais à margem, né? Então, na verdade, eles que deveriam estar ali desde o princípio, porque construíram a cidade, porque eles que fizeram com que aquela cidade ficasse daquele jeito e eles não puderam fruir. E aí eles foram expulsos daqueles lugares, né? Então, né, nos arredores de Nova York, então foi esse processo de gentrificação. E nessa mesma época tinha uma reportagem da revista Caros Amigos, né, bem a palavra grande, gentrificação em São Paulo, né, que algumas ocupações urbanas estavam, né, ocupando alguns prédios da capital e eles estavam sendo expulsos de lá mais uma vez, né, porque aquele prédio era de alguém, então a força do capital era essa. E aí o movimento de pensar a cidade com essa ida e vinda, né, esse movimento das pessoas que saem da periferia e vão ao centro para trabalhar, constroem uma coisa em que eles não podem fruir, né, e que movimento que é esse? Onde é que eu posso morar? Que cidade eu ocupo? Que cidade me ocupa? Né? E que movimento eu preciso fazer para permanecer na cidade e ser um cidadão ou cidadã? Então, foi mais ou menos esse contexto. Sim. Mas foi obrigação. Então, chegando aqui ao fim desse primeiro encontro, gostaria de deixar livre aqui um espaço para você falar, recitar alguma coisa ou deixar algum recado dos próximos passos aí, como é que estão as coisas na sua cabeça e dá uma ideia aí, que você fica em um espaço aí para você deixar um recado livre. Aqui falando, né, do sarau e do slam, é um movimento que é do povo, que é dos poetas. Como eu falei, eu me coloco sempre como articulador, não sou criador de nada, não sou dono de nada, eu tenho sempre uma atividade que é com as pessoas, e se elas constroem, isso é mérito delas, né? Se elas vão à França, é mérito delas. Uhum. Se elas vão a qualquer lugar, a gente não leva nada. A gente abre um espaço e deixa com que a coisa aconteça, né? Não se fala por ele. Então, essa é um pouco a minha atividade, assim, e o agradecimento, né? Por tornar a minha vida possível hoje, falar de poesia e construir tudo isso foi por causa dessas pessoas. Então, só agradecer a presença do Rogério
E eu que agradeço. Agradecer também o trabalho que é feito em nome da arte, da palavra, da poesia nessa cidade, né? Estamos aqui também para valorizar esses personagens, essas pessoas, né, que abdicam da sua vida, do seu conforto, às vezes, para estar produzindo arte porque acreditam, porque são trabalhadores dessa grande seara. E muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Cidade Analógica, tudo nosso. Valeu. Sua vingança sorridente do poeta, irmão. Eu sou a dor de uma ferida sempre aberta, então sou a mistura explosiva do napalm, paga-pau. Sou do clube da luta, da poesia marginal. A vingança sorridente do poeta, irmão. Eu sou a dor de uma ferida sempre aberta, então sou a mistura explosiva do napalm, paga-pau. Sou do clube da luta, da poesia marginal. Da poesia, da poesia, da poesia marginal. Da poesia.